primeiro exemplo, tá? Aplicado, né? Exemplo de regressão para análise de variância. Então, a partir dos dados da tabela 2, pede-se fazer análise de variância e tirar as conclusões pelo teste F, obter o coeficiente de variação e concluir sobre o erro preciso experimental, sobre a precisão experimental, desculpa. Fazer análise da variância levando-se em conta a regressão linear, obter equação, obter o coeficiente de determinação. Então, vou tentar seguir mais ou menos esses passos, tá? Então, olha só. Que dados que nós temos? Nós temos a altura em centímetros de plantas de alface. Então, a altura em centímetros é a variável resposta, é a nossa variável y, né? É a nossa variável dependente, que eu sempre faço questão de, né, qual é a variável que a gente vai registrar? A altura em centímetros em relação ao nível de adubação orgânica, né, ou esterco de boi. Então, nós temos o tratamento 0, 20, 30 e 40, tá? E aí nós temos a repetição. Então, isso aqui caracteriza, se a gente olhar esses dados, um delineamento inteiramente casualizado, né? Então, onde a gente vai ter os tratamentos, né, e os valores da variável resposta. Então, lá no Sysvar, a gente vai fazer o quê? Tratamento, né? Vai ser o DIC, só tratamento, desdobramento. Porém, o tratamento é uma variável quantitativa, né? Ó, porque vai de dose 0, 20, 30, 40. Então, quando a gente tem um tratamento que é doses, né, que a gente tem a variável quantitativa, o ideal é usar regressão para comparar esses tratamentos, para comparar a média, né, de produção na dose 0 com relação à média com 20, com relação à média com 30, com relação à média com 40, né? Então, aqui a gente tem a nota, 1 kg de esterco de boi por 3,6 metros quadrados, né? Enfim, vamos lá. Então, nós vamos pegar os dados, né, caracteriza um DIC, e aí a gente vai lá no Excel, deixa eu só abrir aqui, que a prof não deixou prontinho, abertinho. Aulas de regressão, tá aqui. Exemplo 2. Como que vão ficar os dados, então? Tratamento, 0, 0, como a gente estava fazendo antes. A altura, variável y. Aqui, gente, aí teve um probleminha, né? Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Pra fazer o tratamento, pra mim, lá no Sysvar, funcionou melhor se eu formatar aqui. Na verdade, não é um texto, enfim, eu deixei geral, tá? Ele funcionou melhor. E a altura, vamos formatar ela em número. Né? Número, ok. Tá? Salva lá direitinho e a gente vai receber, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso lá. Então, vamos converter, né? Então, vamos lá. Converter XLS em DBF. Qual é o gráfico que nós queremos? É o 2. Converter. Baixar. É só baixar. Vamos para o Sysvar, análise, ANAVA, abrir o arquivo, lembrando que é um DIC, né? Só que o tratamento são quantitativos, né? Então, a gente vai usar a regressão. Tratamento, né? Vamos adicionar. É um DIC, então acaba aqui, fim, né? Encerrar. Vamos selecionar agora, então, regressão, ó, não vamos usar o teste tanque, mas a regressão. 5%, dá um ok, ok. Aí ele vai pedir para ver qual modelo de regressão. Aqui, gente, eu vou fazer nesse exercício o linear apenas, tá? O que eu vi, tá, que eu entendi também, não fica muito claro, mas assim, quando tem até 4 doses, 4 níveis, né, digamos ali, quando tiver 3 níveis, nem tentem a cúbica. 3 níveis só tem 3, né, pontinhos, então é melhor usar só a linear. 4 daria para testar a linear e a quadrática, tá? A cúbica eu uso quando tem só igual, maior que 5 níveis, tá? Aí a gente tenta a cúbica também, porque senão eu vou ter poucos pontos para tentar. Aqui eu vou começar pela linear, então eu vou fazer só linear. Depois no outro exemplo eu faço com mais. Vou dar um ok. A altura, né? Finalizar. Finalizar. E aí vai ter a saída aqui, tá? Aí eu vou selecionar, né? E vou copiar toda a saída aqui. Né? Copiei. Colei lá no meu Word, né? Então, estão aqui as nossas análises.
Primeira coisa, o que faz a diferença? Então, a gente vai interpretar a análise de variância, né? O tratamento. Se a gente observar o tratamento aqui, ó, o tratamento não foi significativo, tá? Tudo bem. O que acontece? Como os dados... Por isso que não dá para fazer sem ser pela regressão. Porque não existe essa diferença. A gente vai ver na nossa análise depois que existe essa diferença. Só que aqui ele não captou pela forma que a gente fez. Então, a gente vai ter que fazer o desdobramento pela regressão. Como os dados são quantitativos, enfim, ele não pegou muito bem, tá? Mas não vai ter importância, a gente vai fazer pela regressão, tá? O que nos interessa? Ele vai fazer, eu pedi só linear, então ele só fez a linear, tá? Ele não fez a quadrática. Opa, ele fez quadrática também. Ah, eu selecionei todos, tá? Eu vou fazer de novo, porque eu acabei selecionando todos lá. Tá, mas tudo bem, não vai fazer diferença pra vocês, eu acho. Eu acabei selecionando lá na análise do Sysvar todas elas, tá? Pra linear, que seria só B0 e B1. A quadrática, que aí ele veio B0, B1, B2. E a cúbica, B0, B1, B2, B3. Tá? Então, tenho todos os dados aqui. Como que eu vou fazer essa resolução, tá? Primeira coisa, análise de variância, conclusão pelo teste F. Bom, de acordo com o teste F, não houve diferença significativa, eu acabei de mostrar para vocês lá em cima, 5% de probabilidade entre os níveis de adubação orgânica em relação à altura das plantas. O fato de não ser levado em conta a regressão, tá? O resultado obtido pelo teste F estaria em desacordo com a realidade. Então, se eu não levar em consideração a regressão, vai estar em desacordo com a realidade, tá? Pois verifica-se tendência de aumento da altura de plantas de alface quando o nível de adubação orgânica é maior. Tá? Então, portanto, a gente tem que fazer a regressão linear, tá? Então, portanto, para que seja feita uma análise correta, é necessário o emprego da regressão na análise de variância, pois se trata de tratamentos quantitativos e há mais de 2 níveis de adubação orgânica. Então, a gente tem que fazer o estudo da regressão, tá? A estimativa do coeficiente de variação, que é o CV, né, foi de 20,64, eu acho que tá errado, aqui é 19, alguma coisa. Corrijam pra mim, por favor, que eu cheguei a corrigir, só que eu acho que eu não salvei. Aqui, ó, 19,80%. Tá. Ai, não acredito que eu não fiz isso. 19,80%. Tá? Enfim. E aí, gente, quando a gente faz toda essa análise de variância, de regressão, né, o que a gente vai ter que montar? Vocês montem essa tabelinha aqui. O que a gente vai colocar nessa tabelinha? Causas de variação, né, o GL, SQ, QM, FP. O níveis de adubação orgânica, que é dos tratamentos, mas que a gente não precisa preencher aqui, porque a gente não vai olhar assim, a gente vai olhar o desdobramento pela regressão. Aqui embaixo a gente vai colocar a regressão linear simples, se eu quisesse analisar a quadrática, a cúbica, tá? Esse desvio de regressão e resíduo. De onde saem esses dados aqui dessa tabelinha? Esses dados vão sair da última tabela aqui embaixo, ó. B1, o B1, gente, representa a linear. Tá? O que é linear? Y chapéu igual a mais BX. B2 representa a função quadrática. Tá? Quadrática. Que vai ser Y chapéu igual a mais B1x mais B2x2, por exemplo. Né? B0, quer dizer, vamos usar B0, né? E a cúbica, B3 representaria a cúbica, né? Cúbica. Que ficaria Y chapéu igual a B0, vou chamar B0 para ficar tudo igual. B1x mais B2x ao quadrado mais B3x ao cubo. Tá? Então, é isso que ele representa. Então, se eu pedir análise, claro que lá, quando vocês viram nos Sysvar, eu só pedi a linear. Então, ele só saiu a linear, mas aqui, como eu já tinha feito antes, copiado e colado, eu tinha feito as 3. A gente pode pedir a 3, mas como só tinha 3 ou 4 categorias, é melhor utilizar só a linear, tá? Mas tudo bem de fazer a mais, a gente só não vai analisar. Então, a B2, né, seria a quadrática, a cúbica, e aí esse desvio da regressão é o valor que a gente vai tirar lá embaixo, tá? Que a gente vai colocar lá. O que acontece? Deixa eu só confirmar um negócio aqui.
Eu acho que, gente, eu coloquei os dados errados, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Da onde sai, então? Como eu só fiz a simples, tá, gente? Ela tá aqui, ó. É esses valores aqui, tá? Então, o desvio tá aqui embaixo. Bom, é isso que eu queria montar para mostrar para vocês. Então, eu vou construir assim, praticamente eu vou copiar essa última tabela. Níveis de adubação, que no caso é dos tratamentos, eu vou tirar lá de cima, não vai estar aqui embaixo, tá? Aí eu vou tirar da primeira tabela essa informação. Então, a gente vai tirar da primeira tabela essa informação. Então, eu vou tirar da primeira. Ai, gente, tô cansada de fazer isso aqui. Vou tirar daqui, essa informação aqui, tá? Que no caso eu só coloquei os graus de liberdade. E aí o restante eu vou preencher, então, com a última tabela aqui, tá? Aqui, gente, eu não coloquei cúbica, quadrática, nem a cúbica, né? Então, vamos olhar se elas são significativas. Aí, a gente, pra saber se elas são significativas, a gente vem aqui, ó. Então, o p-valor, ó, linear B1 é significativo, beleza? Né? B2, a quadrática não significativa. A cúbica não significativa. Tá? Então, não foi significativa nem a quadrática nem a cúbica. O desvio, aqui não fechou, mas enfim, a quadrática nem a cúbica é significativa. Eu nem faria isso também, porque, na verdade, só tem uma, tá? Então, depois eu vou acrescentar pra vocês no material que eu vou enviar pra vocês. Eu vou enviar com o B1 aqui, mas como eu tô gravando, eu não vou regravar. Então, a gente vai olhar aqui, ó. O desvio da regressão tá aqui embaixo. Não foi significativo, tá? Então, como ele não foi significativo, tá dizendo que a linear, ela é justificativa. Justifica a equação linear, tá? Então, justifica a equação linear, porque quando não é significativo, os desvios da regressão não for significativo, justifica linear. Se esse desvio da regressão aqui fosse significativo, tá? Eu teria que dizer que teria que usar a quadrática ou a cúbica, tá? Então, justificou a linear. E aí, eu tenho B0 e B1. Então, aqui, ó, nos resultados, o que a gente vai ter nos resultados? Nos resultados, a gente vai ter, ó, no exemplo anterior, que eu já tinha feito, tá? Eu já tinha testado todas, não tem problema. B0, B1, né? Então, ele deu aqui, essa aqui seria pro B0, pro B1, né? Então, essa aqui seria a estimativa do Y chapéu igual a A mais BX. B0 esse valor, B1 esse valor. Aqui tem o R quadrado, tá? Que é o coeficiente de ajuste, o coeficiente de determinação, tá? Quanto maior ele, melhor é o modelo. Essa seria a linear. Se eu quisesse a quadrática seria essa aqui, só que a gente já viu ali embaixo que ela não foi significativa, né? Então, não vou usar ela. Quanto que foi o coeficiente de determinação? Foi maior do que a linear, né? Mas ela não é significativa, então nós não vamos usar ela, né? E a cúbica seria 100%, mas também a gente não vai usar porque ela não é significativa, senão a gente tiraria os valores daqui. Esses valores aqui seriam esses valores em que a gente montaria a equação, né? E aí ele dá as médias, né? Ele também vai dar as médias, então, para cada um. Então, aqui, por exemplo, qual seria o modelo para linear? Seria y chapéu igual a 8,3, mais ou menos, né? Mais 0,07x, né? E 86,23% de variação. Deixa eu só confirmar aqui. Tá, tudo bem. Observem que nesse resultado que eu fiz aqui, com uma só, ele deu melhor, só não deu o desvio aqui embaixo. Acho que foi um erro que eu fiz e eu não percebi. Me perdoem. Deixa eu voltar aqui. Tá, mas não é significativa a quadrática nem a cúbica, então a gente vai usar a linear. Então, esse é o modelo. Então, daqui que saiu o modelo. De onde saiu? Esse B0 seria o Azinho, né, da equação, e esse aqui o outro. Ou também eu poderia usar y chapéu igual a B0 mais B1x, que eu acho que fica até melhor, né?
Então, para cada aumento de uma dose no X, vai aumentar 0,07 em Y, né? E quando a dose for zero, eu teria 8,3. Bom, vamos lá. O que a gente tem que observar, então? O coeficiente de variação nós já olhamos. Análise de variância com regressão linear simples e conclusão pelo teste F, né? Então, de acordo com o teste F, o que acontece? Rejeita-se H0. O que é H0? B1, tá? É o da regressão. Rejeita-se. Por que rejeita-se? Porque nós vimos que o B1 é significativo, é menor que 5%. Menor que 5%, então rejeita-se H0. Então, no caso, a regressão linear, o modelo proposto à equação do primeiro grau adequado para descrever a relação entre os níveis de adubação orgânica, esterco de boi, e altura de plantas de alface. Portanto, então, quando aumenta o nível de adubação orgânica, esterco de boi, ocorre um incremento na altura de plantas de alface de forma linear. Então, esse incremento ocorre de forma linear e nós vimos que ele é de 0,07, né, que é o que acompanha o X. Esse DR seria o desvio da regressão, tá? Essa hipótese é do desvio de regressão, tá? Que no caso aqui, não foi significativo, porque ele é maior que alfa, então significa que justifica a regressão linear, tá? Então, gente, eu gostaria que vocês olhassem com calma, porque não tem como falar de tudo aqui, é muito detalhe. Então, não se rejeita H0, a 5% de probabilidade. Então, no caso de desvios de regressão, indicando que a relação entre os níveis de adubação orgânica, esterco de boi, e a altura de plantas de alface é determinada apenas pela regressão linear simples. Então, lembrando que se eu tivesse rejeitado, se ele fosse menor, eu teria que usar uma quadrática ou uma cúbica, tá? Então, esses são o que permite fazer a análise desse trem. A equação linear, então, qual que vai ser? Vai ser essa aqui, né? Y chapéu, deixa eu copiar lá de cima, né? A nossa equação vai ser Y chapéu igual a 8,3 mais 0,07 x. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, a equação que eu acho que eu esqueci também de colocar, vou ter que anotar lá, né? Então, Y chapéu igual a 8,3 mais 0,07x, tá? Então, para cada aumento de uma dose, né, para cada aumento de 1 quilo de esterco, vai aumentar 0,07 na altura da alface, né? Esse é o incremento da minha equação do primeiro grau, tá? E aí, a gente pode colocar os valores estimados pela equação de regressão linear. Então, aqui na letra D, geralmente a gente coloca assim, na equação de regressão, que é essa daqui, mais as médias para cada dose. Média que a gente diz esperada e observada. O que significa esperada e observada? A média observada é os valores reais que foram registrados, né? Com os dados reais. A esperada é a estimada através da equação, né? Se eu utilizar essa equação, esse modelo, para estimar, para dose 0, eu teria esse valor. Para dose 20, eu teria esse valor. Para dose 30, esse valor. Para dose 40, esse valor. Aí eu vou usar aqui, ó. Na verdade, eu arredondei, mas seria 8,28, tá? Só para deixar aqui. Seria 8,28 lá. Então, na dose 0, quando substitui por 0, a média esperada da altura é 8,28, né? Quando for dose 20, substituir aqui x por 20, eu vou ter uma dose estimada de 9,72, tá? E assim sucessivamente. Da onde saiu essas médias esperada e observada? Ele já vai dar aqui também, tá? Ele vai dar. No caso do B0, B1, né, ó. Então, aqui embaixo ele vai dar os valores da variável independente, que é dose 0, 20, 30, 40, médias observadas, que é utilizando os dados reais, e a média estimada utilizando a equação para estimar os valores, né? Quanto menor a diferença entre a média observada e a média estimada, melhor é esse modelo. Melhor esse modelo representa a relação, né, entre as variáveis. Então, eu copiei aqui, né? Copiei aqui, esperado, observado. Então, eu posso fazer esse desvio de regressão, que seria fazer o A menos o B, o esperado menos o observado, né? Quanto menorzinho esses valores, melhor. É só para isso que ele queria mostrar aqui nesse momento. Tá? E aí, eu posso construir, então, um gráfico para representar
tá? Essas doses. E aí, como que eu faço? A gente pode copiar, então, nível de adubação, 0, 20, 30, 40, e a média esperada ou a média observada. O que eu tenho observado nos livros é que eles utilizam mais a média esperada para representar aqui, tá? Então, eu vou copiar as médias esperada e observada, que eu acho que eu fechei. Então, vamos lá. Eu acho que... Só deixa eu ver se eu acho que eu acabei dele fechando aquela hora ali. Não é o exemplo 2. É difícil esse trem, hein? Aqui. Tá? Então, eu só vou deletar aqui. Queria mostrar como é que eu faço, né? Então, aqui eu coloquei níveis de adubação, altura média e a estimada, né? Aqui, ó, a média observada e a estimada, tá? Eu poderia tirar essa coluna do meio, enfim, né? Mas eu vou fazer... Eu vou selecionar os dados, tá? Vou dar um Ctrl para selecionar só esses aqui. E aí eu vou inserir gráfico de dispersão. Tá? E aí deu isso aqui. Quando der problema aqui no gráfico, tá? Na hora de... Muitas vezes quando a gente for fazer o gráfico, ele não vai ficar certinho aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Tá? Bom, primeiro que eu vou fazer, eu vou selecionar a linha de grade e vou deletar a linha de grade pra ficar melhor. Vou tirar isso aqui também. Tá? Aqui, ó, gente, essa parte de 10, 20, 30, quando ele fica errado, a gente vem aqui embaixo, seleciona, né, dá uns 2 cliques aqui, e seleciona formatar eixo. Ai. Ele tá surtando. Tá? Formatar eixo. Aí ele vai estar no automático, tá? Aí, por exemplo, eu vou colocar no fixo. O mínimo, que é 0, dose 0, ó, dose 0. O máximo, o valor que tá no máximo, que é 40, porque senão ele vai ficar muito distante, né? Unidade principal, que ele vai de 10 em 10, então eu vou colocar 10. Unidade secundária, eu vou colocar o segundo, que é 20. Tá? E aí eu fecho aqui. Tá? Então, vai ficar melhor. Ah, tá, o segundo é 20, né? Não é 10. Então, a gente vai ter esse gráfico aqui. Aí ele já ajusta ali, já fica melhor, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. E aí eu posso querer colocar agora quem? Adicionar a linha de tendência. Então, a gente vem aqui, clica num dos pontos, né? E aí a gente vai selecionar aqui, adicionar linha de tendência. Como a gente já viu que é uma linear, a gente vai colocar linear, né? E aí a gente vai pedir para selecionar aqui, ó, exibir equação no gráfico e exibir o valor de R quadrado no gráfico. Fechar. Tá? Aqui deu R quadrado igual a 1, tá? Eu vou trocar aqui e vou colocar o valor que deu lá, que deu 86,21%. Prefiro fazer assim. Ai, não lembro quanto que era, meu Deus. Vamos lá olhar. 86,23. 86,23. Né? Então, 86,23%. Ah, eles querem colocar um eixo. Já vou explicar aqui também, tá? Então, vai ficar uma extensa, mas tudo bem. Então, o eixo aqui para inserir aqui o título, né? Que é níveis de adubação orgânica. Eu acho melhor, eu faço assim, tá? Tem várias formas de fazer, mas eu achei aqui nesse momento assim. Vou colocar uma caixa de texto aqui, tá? E aí eu vou colocar níveis, né? Níveis de adubação orgânica. E aqui em cima, depois eu vou colocar então, inserir também, né? Caixa de texto. E aí eu vou colocar
a variável resposta, que seria a altura, né? Opa, inserir, caixa de texto, altura da alface, tarará, 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 tá? Enfim, aí eu vou formatar os valores. Então, esse aqui seria o gráfico, aí eu vou copiar e vou colar lá no Word. Então, nós chegamos nesse gráfico aqui, né? Que é uma figura, na verdade. Então, a gente coloca, né, tabela assim, como que a gente descreve. Como que eu coloco quando é um gráfico, uma figura, a gente coloca a figura, né? Estatisticamente a figura. Então, a figura representa os valores estimados pela equação de regressão linear, referente ao efeito de níveis de adubação orgânica, esterco de boi, na altura de plantas de alface. Aqui faltou um D. Tá? Então, o que a gente observa? Verifica-se que quando o nível de adubação orgânica, né, se eleva, né, então quando o esterco de boi se eleva, há um incremento na altura de plantas de alface de forma linear, que nós já vimos, nós escolhemos a equação linear, conforme a tabela e figura 1. Então, conforme aquela tabela e a nossa figura aqui, a gente vai ver que ela é linear. A altura de plantas de alface sem o uso de esterco de boi foi de 8,28 centímetros. Então, a altura média, quando x igual a zero, né, quando eu colocar x igual a zero, vai dar 8,28, né? Com um mínimo de esterco de 20, tá? Então, se eu colocar uma dose de esterco de 20, ela vai para quanto? 9,72, né? Então, eu tô olhando a esperada aqui, tá? Então, quando o x for zero, eu vou ter 8,28. Quando eu tiver uma dose de 20, eu vou ter 9,72, né? De y, né? Da altura, do incremento da altura, tá? Então, voltando aqui, com o mínimo, então, de esterco de boi de 20 quilos por 3,6 metros quadrados, ele tem um incremento de 9,72 centímetros. Então, tendo um acréscimo na altura de plantas de quanto? Né? De onde saiu esse acréscimo? Porque eu estou comparando este com este. Então, aí, qual é o acréscimo quando eu passo de 0 para 20? Quantos por cento de acréscimo eu tenho? Como que eu faço isso, prof? Vamos lá. Eu faço o final, que no caso eu estou comparando de 20. Estou comparando de 20 com 0. Então, como que eu faço aqui? 9,72, que é o valor final que eu quero comparar, menos o valor inicial, que é 8,28, dividido pelo valor inicial, 8,28. Isso aqui provavelmente vocês já viram em alguma disciplina de matemática financeira ou algo assim, não lembro. Mas é assim para ver o quanto cresceu. Então, a gente faz 9,72 menos 8,28 dividido por 8,28. Então, isso aqui vai dar um incremento de vezes 100, é claro, né? Vamos fazer vezes 100, tudo isso aqui. Então, vai dar um incremento de 17,39%. Tá? Então, o acréscimo foi de 17,39%. Tá? Tem várias formas de fazer, né? Eu gosto de fazer assim. Então, daí que sai esse acréscimo, tá? Com o uso máximo de esterco de 40, foi de 11,16 centímetros, ó. Então, quando eu tinha 40, foi 11,16 centímetros. E qual é o acréscimo de 40 para 0, por exemplo? Comparando com 0, eu posso comparar, poderia comparar com o 30, poderia comparar com o 20, né? Aí vai de vocês, mas estou comparando com o 0. Então, aqui com o 0, tendo um acréscimo da altura de quanto comparado com o 0? Então, se eu fizer aqui 11,16 centímetros, no caso, né? Menos 8,28 dividido por 8,28, vai ter que dar esses 34,78. Então, 11,16 menos 8,28 dividido por 8,28 vai dar 34,78%, né? Vezes 100. Tá? Então, é assim que a gente vai interpretando, tá? É dessa forma que a gente vai interpretando. Eu posso olhar no gráfico também, ó. A 0 foi 8,28. Quando eu tive dose 20, foi de, já esqueci, 9,72 centímetros. Quanto foi esse incremento para esse incremento aqui? Quanto que houve de percentual de aumento? Eu mostrei para vocês de onde saiu. Ah, se eu usar a dose máxima 40, quanto que foi o incremento? Né? E essa relação ela é linear, porque a gente observou essa curva linear, né?
Então, voltando aqui. Portanto, é recomendado o uso de esterco de boi, o equivalente a 40 quilos por 3,6 metros quadrados como fonte de adubação orgânica, para que as plantas de alface tenham um bom desenvolvimento. Então, nós vimos que funcionaria melhor esse ponto máximo aqui, ó. Se a gente observar, né, com 40 ele tem maior altura, né, maior rendimento, enfim, maior não sei o que. Então, é assim que a gente interpreta quando eu tenho um tratamento quantitativo, tá? E um delineamento inteiramente causalizado, delineamento em blocos, não importa. A gente vai ter que usar regressão na análise de variância, tá? Vamos ver se acabou aí. Ah, ainda falta o coeficiente de determinação, né? Então, o nosso R quadrado, de onde saiu o nosso R quadrado? O nosso R quadrado sai daqui, né? Então, 86,23%. E qual é a interpretação dele? Então, 86,23% de incremento na altura média de plantas de alface em virtude do aumento do nível de adubação orgânica determinado pela equação do primeiro grau. Tá? Então, essa equação, essa relação, né, em função do primeiro grau, ela responde por 86,23%. Então, diante desse exemplo, claro que fica evidente a importância de regressão na análise de variância. Se a regressão não fosse empregada nesse caso, a conclusão acerca dos tratamentos não seria condizente com a realidade. Contudo, é preciso ressaltar que o pesquisador não deve exceder os limites de níveis de tratamentos avaliados. Tá? Enfim, a gente não pode ter muitos níveis, tem que cuidar a parte dos níveis, tá? E aí depois a gente vai ver a outra parte. Ah, gente, eu coloquei aqui embaixo, ó. Depois eu coloco ali em cima. Tá? Tá aqui embaixo aquela parte do Excel que eu fiz só com nível, tá? Lá eu testei com todos, mas aqui eu queria mostrar. Aqui eu queria mostrar como funcionaria com todos e quando eu só uso um. Então, lembrando que quando eu tenho até 3 níveis, 4 níveis, é melhor testar a linear. Quando eu tenho 5, a gente pode testar a quadrática ou a cúbica também. Tá? Depois eu vou